A paz, queridos. Deus abençoe. Vamos meditar hoje. Feliz com Jesus. Tão alegre por Jesus nos ser vivo e nos dar vitória, fazer milagres. São as bênçãos. Muitas bênçãos. Quantas são. Todos os dias, livramento, milagres em nossas vidas. Deus que abençoe cada coração em particular, porque o nosso Deus, Ele vive. Eu não fiz uma reflexão hoje minha mesma, mas eu vou fazer uma leitura, porque eu estava tarefada hoje. Vou aproveitar que eu estou conectada. Vamos fazer uma leitura, aproveitar o dia para ficar edificada na palavra de Deus. Então eu escolhi do livro do Charles Windows, Vidas Esquecidas. Sobre vidas esquecidas, Abraão, o pai que libertou seu filho. Vamos fazer essa leitura. Pouco antes da sua morte, Corrie ten Boom frequentou a nossa igreja em Fullerton, na Califórnia. Ela possuía uma conduta notável de paz, tão despretensiosa, tão serena à sua própria maneira. Isso fez que sua adoração a Deus tivesse uma qualidade singular. Tenho de admitir que sua sabedoria e intimidade com Todo-Poderoso tiveram um efeito de tanta humildade em mim que me senti um pouco intimidado no púlpito com uma mulher de tal estatura sentada exatamente onde eu ensinava. Seu espírito gracioso sempre me reafirmava que ela estava muito feliz de estar entre nós. Ela nunca dava a impressão de querer a atenção dos outros. Uma senhora maravilhosa. De vez em quando, Corrie conversava comigo depois do culto. Sua voz, com um charmoso sotaque holandês, um tom que eu só poderia descrever como tranquilo e sábio, me fazia prestar bem atenção para não perder uma só palavra. Certa vez eu havia falado sobre a família e tinha mencionado nossos filhos pequenos. Ela gostou muito de ver os quatro amadurecerem, e ela sabia o quanto eu os amava. Você sabe, Pastor Chuck, ela disse, eu aprendi nestes anos de vida que não podemos nos apegar demais. Quanto mais amamos estes pequeninos, mais temos a tendência de segurá-los demais. Depois vai doer quando o pai tirá-los de nossas mãos. Essas palavras vindas dos lábios de alguém que havia perdido toda a sua família tiveram mais autoridade do que eu posso descrever. Nunca me esqueci de Corrie, seu rosto, seus olhos, suas palavras penetrantes. Agora que todos os nossos filhos são adultos e têm suas famílias, sinto essas palavras ainda mais profundamente. Da melhor maneira possível. Deus os tirou de nós. Eles cresceram e são autossuficientes. Servos responsáveis de Jesus Cristo, cada um à sua maneira. Como era a intenção de Deus, nós os liberamos para que seguissem o destino que Ele ordenou. A lembrança de Corrie muitas vezes evitava que a mãe deles e eu nos apegássemos demais a eles. Alguns de vocês que estão lendo estas palavras não abriram mão de seus filhos desta maneira? Talvez você tenha perdido um filho pela morte, um crime horroroso, divórcio ou alguma tragédia terrível. Deixe-me ser claro a respeito disso. Ao mesmo tempo que Deus é o que governa tudo, com soberania e nada está além do seu poder ou conhecimento, uma tragédia nunca é um ato cruel ou sem misericórdia da parte de Deus. Deus não se alegrou em fazer você suportar tal dor. Sim, com Jó, ele permitiu, mas ele não é o autor do maligno. O propósito maligno do mundo, que foi contorcido pelo pecado, tirou seu filho de você. Deus não odeia apenas o pecado, ele também odeia a morte. Ele odeia tanto que enviou seu filho para destruir a morte, morrendo e ressuscitando. Nas Escrituras, a morte é chamada de nossa última inimiga, entre aspas. 1 Coríntios 15, 26. Deus terá a última palavra nesta luta contra o maligno. E Ele falou esta palavra para nós por intermédio de Jesus Cristo. De maneira simples. A morte é a vontade de um mundo que deu errado. A ressurreição é um triunfo final de Deus sobre o maligno. Não se apegue demais. Se perdermos nossos filhos por tragédia e por propósito, isto é verdadeiro. Qualquer coisa que queremos demais, precisamos aprender a abrir mão dela. Vamos encarar os fatos. Se segurarmos algo muito firme, isso provavelmente tomará conta de nós. E Deus não permitirá para o seu próprio bem e para o bem da pessoa querida. Enquanto pondero a respeito desse princípio, 4 áreas distintas do dia a dia me vêm à mente. Nossos bens. Por possessões, digo qualquer coisa que tenha uma etiqueta de preço. Qualquer coisa que tenha uma etiqueta de preço, coisas materiais, coisas que compramos ou que nos foram dadas por outras pessoas, isso não quer dizer necessariamente que seja ambição.
Alguns dos itens mais queridos que temos em casa têm valor monetário muito pequeno. Esses são itens que recebemos dos pais da esposa. Alguns dos nossos pais temos tesouros do legado de nossa própria família. Nenhum deles pode ser substituído. Quando usamos as palavras inestimável e sem preço, podemos ficar apegados demais a estas coisas. A.W. Tozer comunicou palavras profundas sobre o perigo de nos apegarmos demais às nossas possessões e considero este seu melhor trabalho, The Pursuit of God, A Busca de Deus. Em relação à bênção de não possuir nada, entre aspas, ele escreveu: antes que o Senhor Deus fizesse o homem nesta terra, ele primeiro preparou tudo, criando um mundo útil e coisas agradáveis para o seu sustento e alegria. No relato de Gênesis sobre a criação, essas são chamadas apenas de coisas, entre aspas. Foram feitas para o uso do homem, mas para que fossem sempre externas e subservientes a ele, no mais profundo do coração do homem. Havia um santuário onde somente Deus e mais nada pudesse estar. Dentro dele estava Deus, sem os milhares de presentes que Deus havia dado a ele. Mas o pecado trouxe certas complicações e fez destes presentes de Deus uma fonte em potencial de ruína para a alma. Nossas desgraças, Deus foi forçado a sair do seu santuário central e coisas, entre aspas, tiveram a permissão de entrar. Dentro do coração humano, as coisas tomaram conta. Precisamos viver em nossos corações as experiências difíceis e amargas de Abraão. Se soubéssemos a felicidade que viria depois delas, a antiga maldição não sairá sem dor. O agressivo avarento dentro de nós não se deitará e morrerá obedecendo a nossa ordem. Vou ler de novo essa para você, né? Precisamos viver em nossos corações as experiências difíceis e amargas de Abraão. Se soubéssemos a felicidade que viria depois delas, a antiga maldição não sairá sem dor. O agressivo avarento dentro de nós não se deitará e morrerá obedecendo a nossa ordem. Ele precisa ser arrancado de nossos corações como uma planta é arrancada da terra. Precisa ser extraído em agonia e sangue como um dente da mandíbula. Precisa ser expulso da nossa alma pela violência, como Cristo expulsou os comerciantes do templo. E precisamos nos preparar para a luta contra sua lastimosa súplica e reconhecê-lo como se estivesse jorrando para fora da autocomiseração, que é um dos pecados mais repreensíveis do coração humano. Tozer escreveu com tanta emoção que essas palavras podem parecer muito dramáticas, mas você precisa admitir, elas prenderam sua atenção. A postura de Deus não é menos entusiasmada. Não vamos nos enganar a respeito do desejo de ter controle sobre as coisas, entre aspas. E não vamos deixar de perceber como é necessário que as soltemos deliberadamente e de maneira persistente. Soltemos essas coisas, das quais nós queremos ter total controle. Isso que ele está falando. Examinemos-se a si mesmo, né? Não leia esta parte com muita pressa. Examine-se a si mesmo. Tenha certeza, podemos pensar que temos uma perspectiva apropriada sobre possessões materiais, até que somos colocados à prova inesperadamente, mais cedo do que esperamos. Dei esta alerta durante um sermão que uma certa mulher ouviu na fita gravada. Mais tarde ela me escreveu a respeito da sua experiência. Ela disse: eu na verdade ouvi aqui a fita que incluía sua menção sobre tudo isto e pensei: isso nunca vai acontecer comigo. Eu voltava para casa uma certa noite e quando eu virei a nossa rua, para o meu espanto, eu vi tudo que possuíamos em chamas. E ela continuou: mais tarde percebi que tudo que era importante para mim não foi queimado naquele incêndio. As lembranças, os relacionamentos, a minha família e os meus amigos, as coisas importantes na vida sobreviveram, né, entre aspas. Deus continua fazendo que abramos mão das coisas. Dá uma pausa, porque é o próximo, né? A gente leu primeiro nossos bens. Agora, nossas posições. Muitos de nós nos identificamos por títulos e posições. Não quero dizer o prestígio de um título, e sim o sentido de identidade que temos através de nossa ocupação, nosso trabalho. Isso é que se faz presente em nossa língua. Alguém me pergunta: qual é a sua ocupação? E eu respondo: eu sou pastor Charles Windows, né? Você entendeu? Eu sou pastor. Ele não me perguntou o que eu sou, ele me perguntou o que eu faço.
Todas as semanas alguém em algum lugar perde o seu emprego ou negócio, e os problemas financeiros são só responsáveis por uma parte do estresse. Na verdade, podemos ficar tão presos ao nosso trabalho que uma perda de vocação se torna a perda da identidade. Se tivermos uma forte consciência de quem somos, fundamentada na relação que temos com Deus, então a perda de um emprego é, quando muito, uma mudança de planos pouco mais. Nossos sonhos. A morte de um sonho é outra perda difícil de aceitar. Assistir à implosão de um desejo esperado há tanto tempo, ou algo que você planejou e para o que trabalhou durante tantos anos, pode deixá-lo vacilante e sentindo-se vazio, de esperança e direção. Se você é uma pessoa que tem alvos, isso pode parecer uma perda de propósito na vida. Infelizmente, muitos dos sonhos são perdidos ou postilados antes que se realizem. Sonhe. Eu o incentivo a sonhar grande. Liberte-se e permite-se imaginar coisas incríveis. Mas enquanto você vai atrás dos seus sonhos, não se apegue a eles. Outro tópico, nossos relacionamentos. As coisas mais difíceis de não se apegar são os relacionamentos, as pessoas. Isso inclui o companheiro, pais, filhos, outros familiares, amigos. Romances que agora pode estar florescendo, pode vir a murchar. Parcerias que agora parecem sólidas, podem se romper. Amigos morrem, companheiros de quarto se mudam, vizinhos vão embora, homens e mulheres de negócio recebem oferta de trabalho em outro lugar e se mudam. Portanto, precisamos não nos apegar aos relacionamentos terrenos, sim, todos. No final das contas, a decisão de não se apegar a nada tem a ver especialmente com os relacionamentos. É um ato de fé. Os instintos humanos fazem de nós que nos apegamos às coisas que mais adoramos. Deixá-las livres, apresentando-as a Deus, exige que confiemos nele para fazer o que é certo. Quando fazemos isso pelos nossos filhos, o impacto duradouro que deixamos é um modelo prático de fé. Não conheço nenhuma outra maneira de ensinar aos filhos sobre o Deus que adoramos, do que sermos exemplos da nossa confiança diária nele. A prova da fé de Abraão. Talvez ninguém tenha aprendido esta lição tão bem quanto Abraão. Como principal patriarca do judaísmo, ele é uma vida que dificilmente se esquece. Contudo, Gênesis 22 descreve um episódio que muitas pessoas não dão a devida importância, pelo menos da maneira que vamos visualizá-la agora. É mais uma daquelas histórias fascinantes que valem a pena ser lembradas. Isso não é uma história a respeito de possessões perdidas, algo que pudesse ser comprado, ou perda de uma ocupação, um sonho, ou de um desejo muito esperado. É sobre a perda de uma pessoa, a morte de um relacionamento pai e filho, que era mais próxima que palavras podem retratar. A não ser que você seja pai ou mãe, eu sei que não sinta tanto a história como se fosse. Se você é pai ou mãe, não terá problema em ter empatia por Abraão. Essa é a história de um pai muito idoso que tem a sua alegria de vida em seu filho Isaque. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Gênesis 22, 1, 2. Esse daqui é do meu Isaque. Nessa época dessa história, Abraão tinha bem mais de 100 anos, da idade de mais do que uma vida inteira de experiências de fé. Deus o havia chamado, quando era jovem ainda, para participar de um relacionamento especial e selado com uma aliança. Com parte desse acordo, o Senhor prometeu construir uma nação com a descendência de Abraão e Sara. As primeiras instruções de Deus para Abraão foram para que ele deixasse sua terra natal e todos seus parentes para uma terra que ele revelaria mais tarde. Na época desses episódios, em Gênesis 22, o patriarca tinha estado